Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Vamos Mudar o Mundo. Gente, hoje, dia 31 de dezembro de 2024, o último dia do ano, ainda dá para você tirar do papel aquela ideia, aquele sonho, aquele desejo, aquela meta e realizar ainda este ano? Para trazer essa resposta, para lidar com as frustrações de tantos planejamentos, daquela dieta, daquele treino, daquele perdão que a gente tinha que pedir para alguém esse ano e a gente não conseguiu. E também para falar de futuro, de meta, de planejamento para 2025 e executar. Estou recebendo aqui nos estúdios da Implantar Telecom a nossa querida Tuca Moreira pela segunda vez. Obrigado, viu, Tuca? Olá, Leandro. Estou muito feliz de estar aqui no último dia do ano e também com quem está em casa aí, ó, assistindo a gente, prontinha para falar um monte de coisas boas aqui, para nós agregarmos muito conteúdo para quem está aí assistindo a gente. Tenho certeza que vai ser muito bom. Tuca, você é a primeira pessoa que volta no podcast. É? Que Então isso quer bom. dizer que foi muito legal aquela sua participação. Talvez, acho que lá no pro mês de julho, mais ou menos, foi muito legal quando você veio com a sua irmã, com a Regiane, né? E a gente vai falar sobre algo que você gosta muito de falar, de planejamento, de falar de frustração, né? Sim, Hoje a gente vive numa época onde o pensamento positivo, isso é legal, mas também a gente tem que saber lidar com as perdas, não é isso? é verdade, Leandro. Eu costumo falar muito com os meus alunos e pacientes que desenvolvermos a habilidade de enfrentamento é um quesito importantíssimo para a gente viver em paz, com tranquilidade. Quando a gente desenvolve a força para enfrentarmos situações chatas, que não deram certo, isso se torna mais suave. Agora, tem uma premissa da neurociências e da PNL que eu gosto muito, que é assim: não existem fracassos, existem resultados. E esses resultados podem ser bons, positivos, ou pontos a desenvolver que não foram tão saudáveis assim. E a pergunta é: o que você vai fazer diante desse resultado? Ao Legal. invés de ficar o tempo todo pegando o chicotinho, ó. Ai, eu não deu certo, eu nunca dou certo em nada, eu fali, eu não dou conta, isso não é pra mim. Para com esse chicotinho e aí para de ficar se martirizando. Você não é um fracassado, nós não somos fracassados, nós não nascemos para sermos fracassados. A gente tem resultados que são favoráveis e que não são favoráveis e que a gente pode muito bem mexer ali nas estratégias e para alcançarmos uma nova estrutura, uma nova jornada, uma nova posição. E mesmo com os resultados ruins, a gente pode transformar isso em algo positivo, né? Desde que a nossa mente, a gente implante isso na nossa mente, né? E É. por falar em implantar, quero agradecer a Implantar Telecom. Tuca, é a melhor internet de Belo Horizonte e região. Nós estamos aqui no estúdio da Implantar, que tem nos ajudado e nos abençoado nesse propósito de mudar o mundo, de transformar o mundo. E a minha ideia aqui é implantar isso na mente das pessoas. E tem promoção para quem acompanha o Vamos Mudar o Mundo. Para isso, eu quero chamar o meu amigo Diogo Rocha, que vai trazer a promoção do ano e do ano que vem, né? Da virada do ano da Implantar Telecom. Tá com você, Diogo. É isso aí, Leandrão. Ó, a Implantar separou uma promoção especial por essa virada de ano, para essa galera que tá assistindo a gente de casa aí hoje, tá? Que é o seguinte: para quem contratar o serviço da Implantar hoje, o serviço de internet da Implantar vai ganhar 1 ano de Sky Plus e 1 ano de Paramount Plus, totalmente de graça. É só contratar o serviço ou lá pelo Instagram, implantar.telecom, ou pelo nosso número 41 41 0955. 41 41 09 55 Implantar Telecom. Aí, ó, virar o ano, gente, economizando, ganhando presente, né? O Natal já passou, mas na Implantar nunca é tarde para você ganhar o seu presente. Obrigado, viu, Diogo? Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Vamos falar do balanço do ano, né? Que está indo, 2024. Por que é importante a gente fazer esse balanço, né? A gente analisar o que foi feito no ano? Para a gente mensurar aonde eu devo prosseguir, aonde eu devo retirar atitudes e comportamentos que estão sendo disfuncionais. Outro dia eu estava tomando café com um paciente, aí eu peguei um guardanapo, e aí nós estávamos numa cafeteria, peguei um guardanapo, parti ele ao meio e falei assim: escreve aí os prós e os contras disso que você está me falando, se você deve ou não continuar nesse projeto. E aí a pessoa foi escrevendo. Porque às vezes, Leandro, a gente não percebe o tanto que é importante colocarmos em um papel, um simples papel. Isso conecta, traz uma conexão de redes neurais que vão trazer mais clareza para você ter mais confiança, mais assertividade para seguir em frente. Então, é importantíssimo você anotar o que deu errado, o que deu certo, até mesmo porque muitas pessoas, Leandro, gostam muito de olhar sempre para o que deu errado, para o que não funcionou.
Olha, é preciso, é importantíssimo, é imprescindível que a gente desenvolva também o hábito de agradecermos pelo positivo que conseguimos fazer. Porque quando eu agradeço por uma atitude que eu tive, que foi desafiadora, que me fez sair de uma estrutura ali de comodismo, eu preciso agradecer isso. Por quê? Isso vai gerar uma descarga de neurotransmissores e eu vou me sentir motivado, mais confiante e com um sentimento e uma configuração neural e mental de autoeficácia. Isso é importante pra gente. Legal. Então, a gente, para quem tem uma religião, né, nós somos cristãos, sabemos que a Bíblia, por exemplo, fala em tudo dai graças. Então, além de ter uma questão assim bíblica, de ser espiritual, neurologicamente, a gratidão, ela é importante. Ela é importante? Ela é imprescindível. Imprescindível. Olha, a neurociência já está ali na Bíblia, já fez a neurociência e a gente só está mudando os nomes aqui, na minha percepção, Legal. como uma neurocientista da área comportamental. Por quê? Lá já está escrito. Trazei à memória aquilo que te traz esperança. Pensai naquilo que é puro, justo, bom e agradável a Deus. E outra coisa, não andeis ansiosos. Antes de tudo, elevai a Deus as suas súplicas e as nossas orações. Por que eu falo não andeis ansiosos? Porque, gente, Leandro, se eu tô afobada, respirando rápido, acelerada, batimento acelerado, inquieta, a gente sabe que as cobranças do dia a dia, elas são muitas. Todo mundo tem cobranças, aflições. Embora a grama do outro pareça mais verdinha, é tudo muito parecido, entende? A gente tem que olhar para dentro da gente e entender o que eu posso melhorar, sabe? Quando eu falo que lá na Bíblia já está a neurociência toda, e tá mesmo, porque quando você olha, é preciso respirar, é preciso ficar num momento de solitude para você meditar, encontrar consigo mesmo, né, dentro também da sua espiritualidade, que inclusive a neurociência, né, fala dos efeitos aí da espiritualidade, não religião, a importância que é você se conectar. Isso é muitíssimo importante. Isso faz com que você consiga se ver de uma outra forma. É como se você está aqui e você conseguisse se ver de fora. Olha, o que eu posso fazer de diferente? O que eu estou fazendo que está dando errado? Então, é muito importante. E, Legal. claro que existem várias técnicas, mais pra frente a gente conversa sobre como posso fazer para ficar menos ansioso, para ficar mais calmo, mais centrado, mais confiante, porque a gente precisa, né, Leandro? Legal. No final do ano, as pessoas costumam ficar um pouquinho depressivas, algumas. Verdade. A gente vai falar sobre isso, né? Aham. Muitas pessoas fazem as suas metas, têm o seu caderninho, né? E aí, quando chega no final do ano, senta lá e vê que não conseguiu realizar nem 10% das metas. É a dieta que não chegou, é a meta de emagrecer 10 quilos ou de ganhar 5 quilos de massa que não conseguiu, e etc. E aí vem a frustração, né? Antes de te perguntar como lidar com essa frustração, eu quero saber, você que está assistindo aí, qual meta você não conseguiu cumprir e qual meta você tem certeza e você vai se propor. Ainda mais assistindo esse podcast, manda aqui nos comentários que a gente quer conhecer e saber se isso acontece só comigo ou acontece com todo mundo. Vamos lá, como lidar com as frustrações? Primeiro ponto, desenvolver habilidade de enfrentamento e desenvolver também clareza do que você está fazendo que não está dentro da sua realidade. Vamos trazer aqui um exemplo, como você acabou de falar, da área física. Vamos supor, o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas que chegam para mim e falam: ô, doutora, sou sedentária, mas agora eu quero ficar um pouco mais saudável, ou então mais fitness. Tudo bem. A partir de amanhã, segunda-feira, eu vou à academia 5 dias, vou fazer 30 minutos de esteira e vou fazer musculação antes e um pouco depois também. Peraí, você era sedentário? Quando a gente estipula metas grandes demais e nós não conseguimos cumpri-las, a gente manda uma resposta para o nosso cérebro que a gente não está cumprindo nem os combinados conosco. E isso é um ponto primordial para nós desenvolvermos autoconfiança. É você cumprir os combinados com você mesmo. Por quê? Quando eu estipulo um combinado comigo mesmo e o cumpro, isso gera uma descarga de dopamina no meu cérebro, que me faz sentir assim, dou conta, sou importante, eu consigo, eu posso. Então, se for exercício físico, por exemplo, começa 2, estipula 2, porque aí seu cérebro vai sentir também a lei da escassez. Nossa, eu consigo mais, eu quero mais. Então, estipula só 2, mesmo você sabendo que pode 4. Estipula 2 dias, aí você consegue fazer 30 de esteira, começa com 20. Você consegue fazer musculação 40 minutos? Começa com 30. Porque quando você sair da academia, você vai sair assim: eu consigo muito mais do que isso?
E aí, o seu cérebro vai ter uma descarga de dopamina e outros neurotransmissores ali, que a endorfina, por exemplo, que vai fazer com que você fale assim, nossa, eu dou conta, eu consigo. Infelizmente, o problema é que, muitas vezes, a gente estipula metas que não são mensuráveis, alcançáveis, tangíveis, e aí a gente fica assim, meio que sem conseguir resultados. E é claro que vai desenvolver o sentimento de menos-valia. Porque eu olho, por exemplo, para a rede social e para a vida real e vejo, nossa, fulano conseguiu isso, ciclano conseguiu aquilo, por que que eu nunca consigo nada? Preste atenção. Certamente as estratégias que você está colocando para você não estão sendo funcionais, não estão sendo claras e não estão tendo um passo a passo motivador. Porque, por exemplo, para tudo na vida, Leandro, tem um desafio, a gente sabe. No trabalho, questões pessoais, todos temos desafios. Porém, quando você precisa fazer uma atividade que você, por exemplo, tem dificuldade, mas que você precisa muito, vamos supor, um trabalho, bater metas como vendas, não é fácil, é desafiador. Né? Exercício físico, para quem nunca fez, não gosta de academia. Eu sou um exemplo prático, que via a porta da academia até virava assim, ó. Entende? Mas aí eu falei, não, eu quero chegar na minha vida com 70, 80, dando estrelinha na rua e assim, muito funcional. Então, hoje, eu desenvolvi, claro que são estratégias que a neurociência nos traz, a PNL também, de você desenvolver a modulação de motivação. Por exemplo, você está indo para academia, está trocando a roupa como se aquilo fosse um peso. Ai, tô indo para academia, ai, meu Deus, ai, podia estar aqui deitado no sofá vendo uma série. Ou seja, você associou a academia com um fardo, um peso. Não, então você associa assim. O que você precisa é de melhorar a sua saúde, de ter mais energia, disposição, vitalidade, para você ficar com mais ânimo, com mais motivação mesmo, mental? Ou você precisa de ficar com um biotipo mais funcional, perder peso para ficar mais saudável? Então, na hora que você estiver pondo sua roupa lá, arrumando, você vai mentalizar isso. Isso é neurocientificamente comprovado. Porque quando você está mentalizando e associando vestir a roupa, trajeto da academia, com a associação daquele biotipo que você quer, daquele ânimo que você vê o seu amigo sendo, aquela pessoa que você encosta nela para que você liga na tomada. Então, e aí o seu cérebro vai neuroassociar com aquilo e vai ficar mais fácil. Você vai entender, o seu cérebro vai acostumando e vai querendo fazer aquilo. Porque para o nosso cérebro, ele é um pouquinho preguiçoso. Ele gosta de ficar assim, no conforto mesmo, sem gastar No energia. automático. Isso aí, exatamente o que você falou, no automático. Ele não gosta muito de gastar energia. Então, para o meu cérebro, eu tenho que convencê-lo muito certinho. E como que a gente convence o nosso cérebro? Com os benefícios. Por quê? Para quem? Qual é o maior porquê e para quem que você trabalha, faz o seu trabalho muito bem feito? Certamente é para Deus, para sua esposa, para suas filhas e etc. Porque eu estou aqui, eu também tenho o meu porquê, o meu para quem? Por que que eu vou para o exercício físico hoje, mesmo sem querer? Porque constância, disciplina é isso. É eu ir quando eu não quero ir. Porque eu ir quando eu gosto, né? É fácil. Isso é vontade própria. Mas eu ir não querendo ir, cansada, mas eu vou lá fazer o povo fala o 1%, tem naquele livro do Hábitos Atômicos. Então é isso, a gente precisa mudar mesmo nosso pensamento. Hoje eu faço atividade física 5 vezes por dia. Isso deve ter uns 2 a 3 anos. Mas quando eu comecei, estava extremamente acima do peso. Quando eu aprendi essa questão da pequena meta, eu comecei, nem era correndo, era andando na rua da minha casa 5 minutos por dia. Eu falei assim, gente, 5 minutos por dia não vai me custar nada. Sim. Eu consigo. Fui 5 minutos uma semana, passei para 7, passei para 10, passei para 20 e hoje se tornou um hábito, né? Então, estou falando isso até para encorajar você que tenha uma meta. Isso não se aplica só à questão da atividade física, é para tudo, né? Que você comece pequeno. Às vezes a pessoa, eu acho que você até falou sobre isso no nosso encontro passado, no outro podcast, às vezes a pessoa quer ler mais e ela põe a meta de ler 500 livros no ano. Então, ela não vai conseguir, ela vai se frustrar, mas põe uma meta de ler 1 por mês, 2 páginas por dia, meia página por dia. E agora você falou um negócio interessante também sobre a questão das redes sociais. A rede social é muito bom. A gente aprende, a gente motiva. Inclusive, a gente está aqui gerando um conteúdo muito importante. Mas se a pessoa não tomar cuidado e partir para comparação, porque a gente vê muita coisa na rede social que é fake, né? Que não é a realidade. De que forma que a pessoa precisa tomar cuidado com a questão da comparação?
o corpo ali da fulana lá é mais bonito, o fulano conseguiu prosperar e está muito mais rico do que eu, ou até no contexto eclesiástico, a igreja do ciclano está muito mais bonita que a minha. A gente precisa tomar cuidado com essa comparação? Sim, muito cuidado. Olha, gente, prestem muita atenção, ô Leandro. Quando eu olho para o outro e estou desenvolvendo em mim um sentimento ruim, eu devo me perguntar, né, o porquê isso está acontecendo. Precisamos tomar cuidado, porque hoje, por exemplo, a gente tem aí o tal do brand, que é você criar uma persona para atingir um objetivo. Então, muitas vezes, o que a gente está vendo ali, não estou falando que é uma falsidade, mas é um personagem criado mesmo, eu digo, a maneira como a pessoa se veste, a maneira como ela... às vezes, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me falou que você pode alugar um momento em helicópteros para você estar com o seu notebook ali, para parecer que você está viajando a trabalho. Olha, eu nem sabia disso. E é cada coisa que existe. E você pode comprar comentários, pode comprar visualizações, coisa que eu nem sabia que existia, pode comprar tudo. Então, calma. Quando você olhar para um outro e despertar em você um complexo, nossa, tá todo mundo indo, todo mundo tem a vida muito boa, só eu estou aqui? Para. Ninguém coloca em rede social boleto, doença. Eu nunca vi, pelo menos. Boleto, doença, BO que tem assim dentro de casa. Não, calma. Pare de olhar para o outro sempre se comparando. Você também tem pessoas que olham para você e gostaria de ter uma característica que você tem. Tenho certeza. Por exemplo, olha, uma pergunta que a gente deve se fazer e muitas vezes a gente não se faz. O que eu tenho que muitas pessoas podem olhar para mim e admirar? Já que eu estou sempre olhando para o outro, admirando algo que o outro tem, possui, entende? A gente tem que tomar muito cuidado porque rede social é complicado mesmo. Tem também, assim, não no sentido pejorativo, mas tem uma superficialidade muito grande. Por exemplo, tem essa questão do físico, muitas pessoas se comparam, ali tem muitos filtros. Às vezes a pessoa trabalha com aquilo, ela pode ficar muito tempo para fazer os cuidados do físico, tratamentos que são muito caros. Então, assim, calma, né? Às vezes você nem precisa daquilo para ser feliz, entende? Vamos viver o mundo real. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou que ela começou a ler. Aí ela estava lendo um livro que era um romance, uma coisa assim bonita. E ela falou assim, mas agora eu vou começar a ler de determinado assunto, porque estão falando aí que tem que ler sobre isso. Eu falei, quem te falou? Ah, fulano falou que tá todo mundo lendo. Eu falei, qual é a sua necessidade? A sua, e não a dos fulanos. Vamos suprir a sua? Porque isso é do outro, isso não é seu. Tem coisa que é do outro, não é sua. Entende? Então, às vezes, o outro precisa daquele corpo, né, escultural, daquelas roupas muito, né, caras. Mas, de repente, você simples pode ser uma pessoa extremamente autoconfiante. Quantas vezes eu já não vi em palestras, cursos, ministrações, pessoas, né, com poder aquisitivo alto e com roupas, com carros, assim, e às vezes a pessoa querendo tirar a vida. Não estou falando que toda pessoa que tem um poder aquisitivo, não é isso que eu estou dizendo. Não, eu estou dizendo que conheço também, por exemplo, às vezes alunos que estão com problemas financeiros, né, assim, bem consideráveis e desafiadores, e você encontra com essa pessoa, parece que ela ganhou na Mega Sena, porque ela sabe que nós não podemos viver de acordo com as nossas circunstâncias. Não podemos. Não é que eu tenho que estar rindo 24 horas. É que todos os dias teremos aflições. Elas são diferentes. A minha é uma, a sua é outra, de quem está aí do outro lado é outra. Normal, faz parte da vida, é o processo. O que eu preciso é olhar para essa aflição, enxergá-la de fora e falar, bom, o tempo dessa aflição é assim, ter certeza, eu estou fazendo o meu por onde? Eu estou dando de mim o que precisa ser feito para que eu saia dessa situação? Estou fazendo? Então, tem um tempo que é nosso e tem um tempo que ele não é nosso. Tem um tempo que você consegue fazer as coisas, mas tem um tempo que não é você. Você não é onipotente, onipresente, onisciente. Outra pessoa é. Você não é. Que eu digo um ser superior, no caso. Você não é. Onipotente, onipresente. Então, calma. Senão você vai desenvolver um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pensamento acelerado. Olha para você. Leandro, olha para você. Já pensou em pegar uma folha e escrever no mínimo 30 características suas? Tem gente que não consegue escrever 5. É verdade. Positivas. Inclusive, você começa a pedir positiva, ela começa pelas negativas. Geralmente, eu já fiz isso até na igreja. Eu falei assim, gente, escreve aqui. Eu vou... os seus pontos positivos, o que Deus diz a seu respeito.
e aquilo que é negativo, que você já ouviu falar de você ou que o inimigo diz a seu respeito. Geralmente a lista do positivo é muito pequena comparada com a lista ali do negativo, né? Então hoje as Sei. pessoas elas têm muitas limitações, né? Parece que a gente vive, ô Tuca, dois extremos. As pessoas cheias de crença limitante, depois eu quero que você explique o que é e como vencer uma crença limitante. Mas, por outro lado, a gente tem visto também nos dias de hoje, muito com as redes sociais, um excesso de positivismo, e aí muitas pessoas acabaram criando uma aversão aos coaches, as pessoas que trabalham com PNL, etc., porque acham que é um positivismo inalcançável. E hoje você vem justamente trazendo um equilíbrio. Para começar, formatando aqui, quais são os perigos? Eu sei que você já falou bastante sobre isso, mas quais são os perigos desse excesso de positividade, né? E depois a gente falar um pouco sobre a questão, quais são os perigos de viver também muito limitado, com uma crença limitante muito operante na sua vida. Vamos por partes. Você Sim. entendeu o que eu quis dizer? Qual que é o perigo, assim? Entendi. Que a gente vê, assim, até dentro das igrejas, né? Tudo vai dar certo, se é filho de Deus. Tem esperança. E vai dar tudo certo, sempre vai dar tudo certo, pensa positivo, é fé, e aí? Ô, Leandro, amei a sua pergunta, muito inteligente, muito pertinente, muito sagaz nos dias de hoje. O nosso filósofo aqui brasileiro, Mário Sérgio Cortella, fala uma coisa que eu gosto muito, que nós precisamos aprender a desenvolver a esperança. Eu também creio na esperança, porque eu sou cristã, então creio na esperança bíblica, que é acreditar no Deus que eu creio. Essa é a minha esperança, né, em Deus. Mas também tem uma esperança que é importante nós desenvolvermos, que tem a esperança no verbo de esperançar, que não é uma esperança de ficar só esperando, estou esperando, não faço nada, não faço a minha parte, algo vai cair na minha cabeça. Não. Calma, tem coisas que são espirituais, sim. Tem coisas que são de ordens físicas e emocionais, também temos, entendeu? Então, a gente precisa desenvolver a esperança no sentido de esperançar, que é do verbo, né? Esperar, que é fazer o por onde? Fazer o meu algo. Qual é o meu algo que eu preciso fazer? De repente, a pessoa quer melhorar o casamento, quer melhorar lá, quer subir de cargo. Já chegou um outro que tem pouco tempo na empresa, já subiu, você não subiu. Mas cá entre nós, vamos conversar cá entre nós. Se você, claro, às vezes acontecem, né, coisas, preferências, mas tem algo de diferente que você pode fazer que você ainda nunca fez? Sabe? Tem algo que dá para fazer que você ainda nunca fez? Vamos tentar olhar para o outro e modelar o que ele tem, assim, que ele fez, o que ele pode ter feito, entendeu? E olhar para o outro não querendo se comparar, mas entender, tirar, assim, aprendizado das coisas positivas das pessoas. Isso é muito importante. Agora, sobre esse positivismo, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje a gente vive num mundo de frases feitas, né? E dos famosos jargões aí. Agora, eu tenho uma coisa a ressaltar, que a metodologia do coaching, por exemplo, Europa, Estados Unidos, é uma metodologia, assim, que não é qualquer um que consegue pagar um coach, porque um coach, ele é muito bem visto. Aqui no Brasil, a gente sabe que, infelizmente, como não teve a regulamentação da profissão, houve uma linguagem, que é uma linguagem da cadeira da administração, eu não gosto do nome, mas é essa linguagem que eles chamam prostituição de mercado, que eles chamam. O que aconteceu? Muitas pessoas que não tinham, assim, uma formação bem específica, uma formação concisa, se intitularam como coaches, né? Nada contra, qualquer pessoa pode ser um bom coach, porém ele precisa estudar muito. Não é um cursinho de 2 horas que vai te transformar num master coach. Eu me lembro que eu me formei há uns 15 anos atrás, eu saí do país, aqui no Brasil nem tinha coach direito, eu me estudei fora, fiquei um tempo fora estudando da metodologia e sempre digo que eu honro os coaches que eu conheço porque é uma metodologia que ela transforma. Por quê, Leandro? Outro dia eu fui atender uma pessoa e ela falou comigo assim, não quero que você use nada de coach comigo. Eu percebi que ela tinha Aí eu falei, mas o que houve? Aí, olha pra você ver, né? Ela estava numa determinada empresa e que o gerente contratou um determinado coach e que estava fazendo um trabalho que era como se fosse assim, não era um trabalho tão legal, que era um trabalho de fazer com que eles gostassem a força da empresa. Não funciona assim, entende? Agora, sempre que as pessoas me perguntam, Tuca, como que você conseguiu estar na posição que você está hoje? Eu não digo só posição profissional. Eu digo posição espiritual. Eu sou uma pessoa extremamente espiritual, extremamente. Nível, assim, é o meu valor mais alto, é a espiritualidade, a minha conexão. Então, onde que eu estou hoje? Espiritualmente, fisicamente, profissionalmente, socialmente, processo de coach. O processo de coach me fez
me ver de fora de uma maneira que, assim, eu não estava conseguindo me ver. E me fez ir para a prática. Então, quando você encontra um bom profissional, tá? Ele te ajuda muito. Agora, gente, infelizmente, ô Leandro, concorda comigo? Todas as profissões, é o engenheiro, advogado, é o médico, o eletricista, o pedreiro, não importa, eu que sou neuropsicanalista, todas as profissões, existem pessoas que fazem coisas que não são tão legais e que acabam manchando a reputação de uma cadeira toda. Porém, precisamos parar e olhar. Será que eu não estou sendo muito generalista? Por exemplo, homem não presta, líder espiritual não presta. Quem te disse que não presta? Eu conheço, a maioria dos homens que eu conheço, eles prestam. Talvez você esteja olhando de uma perspectiva de crença que você desenvolveu, talvez de uma pessoa, um homem que teve, um líder que teve, que falou alguma coisa que você não gostou, não entendeu, se sentiu mal, você generalizou aquilo no seu cérebro, porque o nosso cérebro, ele age com padrões de generalização, distorção e omissão. Então, muitas pessoas falam, homem não presta, vendedor, é tudo lábia, tem lábia. Para com isso, não, pode ter algum vendedor que usou uma lábia, pode ter uma mulher ou um homem que não teve um bom comportamento, uma atitude. Isso é... Vamos parar de conversar com generalização. Isso não é saudável para você, nem para quem o cerca. Entende? Verdade. Você concorda comigo? Às vezes, para quem está assistindo, falar assim, de um processo de um coach é um negócio muito distante. Você mesmo disse que não é um processo que é barato. Mas que é importante, talvez a pessoa não tenha acesso a um coach, mas ela tenha acesso ali a um pai, uma mãe, uma pessoa mais velha, um pastor, um professor, às vezes o próprio psicólogo dela, etc. Talvez a pessoa não tenha acesso a um coach, mas você se colocar debaixo, na posição de aprender, de ouvir uma pessoa de fora, como você disse, isso já pode fazer bem? Isso já pode ser considerado assim, algo positivo? Pode. A gente pode modelar, né? A gente deve modelar. Eu honro, por exemplo, o meu primeiro pastor, que é o Antônio Carlos de Menezes, ele era da Igreja Presbiteriana, hoje não faz parte mais, porque eu falava assim, gente, como pode? É uma pessoa que vive prática. Porque a gente sabe, Leandro, que infelizmente acontece de muitas pessoas, que eu digo, em qualquer área da vida, de viverem muito um discurso e na prática é outro. Mas quando você para e vê congruência, você vê congruência na pessoa, o seu cérebro, ele já quer aquilo. Porque o nosso inconsciente, ele não gosta de coisas que são, assim, que não parecem muito bem, que são disfuncionais. O nosso inconsciente, ele capta essas coisas muito fáceis, sabe? Então, um pai, uma mãe, um colega de trabalho, a gente deve modelar sempre nas pessoas que têm bons resultados que a gente quer alcançar. Por exemplo, eu vejo que você tem excelentes resultados na sua vida espiritual, no seu trabalho, e certamente muitas pessoas modelam em você, entende? Por exemplo, eu modelo lá no meu exercício físico uma professora que é extremamente disciplinada, mesmo não querendo, ela vai, faz os 20 minutos, pode estar chovendo, caindo granizo, ela vai. Então, em cada área da vida, você pode modelar uma pessoa espiritual, financeira. Eu comecei a entender sobre finanças não tem muito tempo. Porque a gente sabe que o nosso país é um país que, culturalmente falando, não é um país que investe muito em matemática financeira para as crianças na escola. E eu cresci sem entender muito de investimentos, esse tipo de coisa. E daí comecei a atender um paciente, um aluno, paciente, que ele é um caso de sucesso estrondoso nessa área. E daí eu comecei e falei, nossa, eu quero aprender sobre isso. E aí hoje eu comecei a entender como ele pensa, eu comecei a conversar mais com ele. Isso você pode fazer com as pessoas que estão ao seu redor. Qual o amigo que você quer modelar na área do matrimônio? Qual pessoa que você quer modelar na área financeira? Qual pessoa que você quer modelar no físico? Às vezes, uma você vai modelar em 3 áreas, em uma não. Legal. Você vai falando assim, eu vou pensando, né? Na Bíblia. Sim. A palavra fala que na multidão de conselhos, há sabedoria. Hoje a gente vive, principalmente os mais jovens, de 2000 para cá,
uma geração que não é muito de aceitar o conselho, que não tem muita paciência com os mais maduros, com os mais velhos, etc. E como é importante, né, a gente se aconselhar com as pessoas. Claro, tem que ser com as pessoas corretas, mas como que isso faz a diferença? Talvez você não vai sentar na cadeira de um coach, mas você vai ter um conselho de um irmão, de uma pessoa no trabalho, e etc. E na multidão desses conselhos, a gente encontra muitas vezes a perspectiva, uma saída. E você falando sobre modelar, seria talvez ter uma referência, né? E me lembro como, por exemplo, o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, ele estava chamando para si a responsabilidade de ser um exemplo, de ser um modelo, de ser uma referência. Ele fala também em Filipenses, se não me engano, não, em Timóteo, capítulo 2, para ele ser modelo dos fiéis. Então, a gente tem vários extremos, né? A gente vive uma época onde as pessoas têm buscado referenciais que não são muito ideais, mas também a gente vê uma época onde as pessoas querem ser ter o seu reinado próprio, ser o centro das atenções, querem ensinar demais. Hoje a gente está numa época de todo mundo quer ensinar demais, é onde a pessoa faz um curso de coaching em 2 horas e já quer começar a dar curso, mas a gente tem que... Você acha que uma pessoa que é mais apta a escutar, como diz também a Bíblia, né? Ser tardio no falar e ser apto a ouvir. A pessoa que tem... Você lida com muitas pessoas de sucesso. As pessoas, deixa eu formatar minha pergunta aqui. As pessoas de sucesso, elas geralmente são pessoas que ouvem conselho, que ouvem as pessoas, que são humildes ao ponto de aprender com o outro? Exatamente, você falou tudo. Escutar. Ontem mesmo eu estava assistindo um curso sobre o poder da escuta, a importante da escuta para gerar conflitos, que a Regiane está ministrando, a minha irmã Regiane está ministrando. E aí eu falei, gente, como que isso é sábio? Leandro, preste atenção, nós vivemos em um momento em que as pessoas ouvem com o ouvido, mas elas não escutam, processam com o cérebro. A gente, muitas vezes, nós estamos conversando com as pessoas que você está conversando e ela já está pronta para responder. Ela está preparando a resposta, ela não está conectada na sua emoção, no que você está falando, ela não está conectada. Em primeiro lugar, ela não está nem ali. Ela está ali e está em um monte de outros lugares. Ela não está ali no estado de presença dela, sabe? Então, isso é até desrespeitoso. E eu venho trabalhando muito isso em mim. De estar, eu estou aqui, eu estou aqui. Telefone virado para baixo, estou sentindo a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa ela não consegue expressar com palavras o que ela quer dizer. Mas a nossa habilidade, né, pode acessar aquela pessoa e de ajudá-la, dela conseguir, entende? E sim... Pessoas é o que eu mais vejo hoje. Pessoas que têm sucessos, independente da área, são pessoas que buscam mais escutar. E aí, claro, quando você... Quem não senta para aprender, não pode levantar para ensinar. Nós precisamos aprender nós precisamos ter a humildade de sentarmos para aprender, para levantarmos para ensinar. Porque aí sim, você vai ensinar algo que é congruente, conciso, algo que vai ter retorno e que vai ser eficaz na vida de alguém. É claro que hoje tem muitas pessoas, não de uma maneira aqui pejorativa, mas tem muitas pessoas na rede social que querem, né, talvez falar de assuntos que não estão tão preparadas, embasadas cientificamente, ou podem falar? Pode. Todo mundo tem liberdade de expressão. Eu só estou dizendo para você, que é o interlocutor que está assistindo, vigie o que você... escute, veja, porque nós somos resultado disso, do que a gente ouve, do que a gente lê, das pessoas que a gente conversa, entende? Nós somos resultado. O nosso cérebro tem um processo que chama neurônios espelho. E como que ele age? Eu estou conversando com uma turma, e aí acaba que o meu cérebro quer se aproximar daquilo, quer se parecer com aquilo. Então, eu vou gerar comportamentos parecidos. Então, repare onde você está. Repare onde você está. Eu lembro uma vez que eu comecei a fazer exercício físico, como eu falei que eu olhava para a academia e virava o rosto, que eu não gostava. Aí comecei a fazer. Isso já tem um tempo. E aí eu fiz amizade com algumas pessoas e tinha uma turminha que elas não gostavam muito de malhar, elas iam mais para socializar na academia. Tudo bem, nada contra e não tem problema nisso, cada um, né? Só que aí às vezes colocavam lá no grupo, eu só vou se você for. Aí eu tava meio que assim, me sentindo desanimada de ir. Aí depois eu percebi que eu estava, assim, entrando um pouco naquilo, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos influenciados sem a gente perceber. Eu tenho uma filha de 15 anos, toda vez que ela vai sair, eu olho bem para ela, assim, nos olhos e falo assim,
Influencie ao invés de ser influenciada. E se você for influenciada, que você escolha as influências que você vai ser. Vai ter, entende? Por quê? Claro, posso ser influenciada? Pode e quero. Posso e quero por pessoas, por situações que vão me edificar espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, socialmente, financeiramente. Eu até falo muito isso quando eu ministro aulas, que hoje eu tenho ficado assim muito feliz comigo, porque quando eu abro o meu Instagram, por exemplo, eu vou lá na lupinha e eu olho as minhas buscas, tudo ali está me edificando. Espiritualmente, emocionalmente, socialmente, fisicamente, financeiramente. Claro, gosto de brincar também, ver uns memes engraçados. Adoro. Inclusive, o que eu mais tenho é aluno e paciente que me manda meme. Porque eu adoro. Inclusive, tem um lá que é super engraçado de uma terapeuta que ri mais do que o próprio paciente. Depois você me manda. Eu vou te mandar. Que a paciente fala, eu e meu terapeuta. Dá pra acreditar? O terapeuta ri mais do que o paciente. Amo meme. Porém, ele precisa ter um tempinho. Que é 7 minutos. Porque não dá pra você ver 7 minutos de meme todo dia. De música, de... Gente, ô Leandro, olha que legal. Quando você abre o Instagram, a gente não fica doido pra fazer assim? Toda vez que eu faço assim, vejo algo novo, a dopamina tá dando descarga. Ou seja, legal, quero novo, pra eu me sentir mais motivado. Entende? É igual quando eu quero comer um fast food, desse tamanhozão assim, ó. Não tô nem com fome, mas eu quero comer o fast food, porque eu quero liberar dopamina. Aí, na hora que eu já comecei a comer assim, já vai murchando. Que o açúcar, junto com a gordura, já vai depois te deixando mais cansado. Entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. As nossas escolhas precisam ser mais conscientes do que inconscientes. Faz Legal. sentido? Totalmente sentido. Eu quero dar uma pausa aqui só para dar uma dica de um filme. Fica a dica para você também. Ah, quero sim. Você falou sobre a gente fazer uma lista daquilo que a gente precisa fazer, aprender, melhorar e etc. Tem um filme que está no Prime Video, que chama A Milhões de Quilômetros. A milhões de quilômetros. Ele é um filme, uma história real, sobre um imigrante mexicano que foi para os Estados Unidos, um filho de imigrantes, né, foi para os Estados Unidos, trabalhou na colheita durante a sua infância inteira, estudava numa escola muito simples, tinha que estar sempre viajando, praticamente tinha que parar de estudar, e desde a sua infância ele tinha o sonho de ir para a Lua, de ir para o espaço, de ser um astronauta, algo extremamente longe da realidade dele. E ele não desistiu disso. Estudou, apesar que o pai não acreditou nisso, a mãe, etc. E ele fez engenharia, começou a tentar se matricular ali na NASA, no processo de seleção lá, para ir para o espaço. E, se não me engano, ele tomou umas 20 negativas, até que a esposa dele chegou e falou assim, eu esqueci o nome dele, chegou e sentou. O que as pessoas que estão passando no teste elas têm que você não tem. E aí ele fez a lista. Ele foi ver que as pessoas praticavam esporte, ele foi ver que as pessoas falavam russo, falavam alemão, não sei o quê. Ele foi ver que as pessoas tinham mestrado e não sei o que lá. Então ele foi fazer aquilo que aquelas pessoas que passavam estavam fazendo. E aí foi quando, depois de talvez umas mais de 20 negativas, ele passou no processo e ele foi ao espaço pela primeira vez. É uma história real, muito emocionante. Assisti com minha filha de 6 anos e foi muito legal que eu pude ensinar para ela. Falei, olha, Malu, o que você quiser você pode ser, desde que você tenha constância. Voltando para aquele corte, né? Nossa, desde que você voltando para aquele corte. Desde que você não se esqueça. Nosso corte dos milhões. O primeiro corte, gente, que viralizou com mais de 1 milhão de views, agora já deve estar com bem mais de 1 milhão, foi com a Tuca, falando sobre constância. E se aquele rapaz ele tivesse se esquecido daquele sonho? Quantos sonhos a gente não teve quando era criança? Quantas metas a gente já não colocou, mas que a gente não manteve aquele sonho vivo, né? E para 2025 fica esse recado. Se você quer algo, se mantenha constante naquilo. É mais ou menos por aí, não é? Não esqueça daquilo. Se mantenha no poder de continuar. Continuar além das dores, além das aflições, além das frustrações, além da mochila pesada. Continua, vai chegar a sua hora. E ele foi para o espaço. Um rapaz quase que não tinha estudo, chegou, foi um engenheiro da NASA, né? Então, qual que é o limite que a gente tem? A gente tem um poder ilimitado, né? Sim. E a gente serve um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou sonhamos. Então, depende muito da gente, né? Eu brinco muito, Tuca, que eu gosto muito da história de Abraão. Abraão era estéril, sua esposa estéril, ele já tinha uma idade avançada,
E o sonho dele era ter um filho. Só um. Ele não queria 2, ele não queria 3, ele queria ter um. Numa época onde as pessoas tinham 40 filhos, 50. Ele tinha a vergonha de não ter nenhum filho e ele queria só um. Deus, ele chama esse cara com 75 anos de idade e não fala assim, vou te dar um filho. Deus fala o seguinte, você vai ser pai de multidões. E a partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aí a gente vê o poder de expansão da fé e daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Queria um. Deus prometeu para ele uma multidão. Ser pai de nações. E eu costumo brincar, eu pergunto para o pessoal como que às vezes a gente está muito focado na teoria, nas frases de efeito, que é lindo, maravilhoso, realmente motiva, e a gente muitas vezes peca na prática. Sempre quando eu estou pregando, às vezes com o jovem, eu falo muito abertamente, eu falo, gente, beleza, Deus falou com Abraão que ele ia ser pai de multidões. O que Abraão precisou fazer quando ele chegou em casa? Ninguém sabe responder. Eu falo assim, sabe o que ele precisou fazer? Sexo. Eu falo, isso é óbvio. Pois é, óbvio. Mas se ele não tivesse procurado a Sara e falado, Sara, ó, nós vamos ter um filho, ele estaria esperando as multidões até hoje. Então, muitas vezes, a gente tem promessa de Deus na nossa vida, a gente tem um potencial muito grande, várias pessoas falaram, a gente assistiu podcast, livros e mais livros de autoajuda, etc. E a gente pega essa bagagem toda, mas e aí? E a prática? Né? E às vezes a prática é a coisa mais simples. Ele não precisou subir montanha, ele não precisou fazer curso, ele não precisou de nada. Ele precisou de fazer uma coisa que ele já fazia, mas agora ele começou a fazer de forma propositiva, focada ali no sonho dele e na promessa que Deus tinha feito. Então, gente, para 2025, o que não deu certo em 2024? Beleza, vamos deixar isso aí, essa frustração, vamos pegar o ponto positivo, como a Tuca disse, mas vamos ser mais práticos em 2025, né? Leandro, isso que você acabou de falar é definitivo na vida de qualquer pessoa, em qualquer área da vida. Aprender a sermos intencionais. Seja intencional com aquilo que você precisa e deseja. É espiritual, é financeiro, é casamento, é o que for. Intencional. Tenha clareza, escreva o que você quer, como que você vai chegar lá. Para com esse negócio de ficar olhando para o porquê. O porquê é importante? Para você mensurar. Pontos negativos, o que não deu, para onde que você vai. Para de olhar para trás no porquê. Por que isso? Por que aquilo? Para desse porquê de muquerela. Murmurcha, queixa, reclama, lamenta. Murmurcha, queixa, reclama, lamenta. Para com isso. E ao invés de porquê de muquerela, você vai olhar quem pode me ajudar. Quais são as pessoas que eu preciso me conectar, que vão me apoiar no meu progresso, que seja espiritual, físico, financeiro, social? Quem pode me ajudar? Quais são as pessoas que eu devo aprender a me conectar? E conectar, gente, não é só você andar no mesmo carro, comer no mesmo restaurante, que às vezes não dá para você fazer isso. Mas você pode assistir lá nas redes sociais, a palestra, o que essa pessoa está falando, a mentalidade dela. Você pode modelar a mentalidade dela, tá bom? Então, quando, quem vai me ajudar, onde eu posso conseguir isso que eu não consegui, quais são as pessoas que precisam estar ao meu redor. Então, quando você foca em palavras que levam para sugestão, ação, você consegue resultados muito melhores. Legal. Muito melhores. E até continuando na história de Abraão, né? Depois ele esperou 25 anos. Olha só, Deus deu a promessa. Não quer dizer que aquele plano que você tem, ele vai acontecer da noite para o dia. Aquele sonho, aquela meta. O cara da NASA foi mais de 20 ou 30 anos estudando, preparando, sem descansar um dia, madrugadas e madrugadas. Muitas vezes faltou o aniversário do filho, da filha, porque estava em treinamento. Enfim, depois de um tempo que Deus havia prometido para Abraão, Sara, ela começa a desacreditar, Abraão começa a ficar meio balançado, que é normal da gente, né? A gente ter esses momentos de, às vezes, desacreditar. É importante a gente preparar as pessoas para isso, né? Sim. Pode ser que hoje, amanhã, você vire o ano 1º de janeiro de 2025, ultra mega power motivado, mas quando chega em março, ou você já esqueceu daquilo, ou você já está começando a querer colocar outra coisa no lugar. E aí, quando Abraão estava nesse ponto, Deus chama ele de novo, fala o seguinte: sai da sua tenda, olha para as estrelas do céu, olha para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contar. Assim vai ser a sua descendência. Conte os grãos de areia, se é que você pode contar. Assim serão seus filhos. Ou seja, Deus levou Abraão a visualizar. É o que você falou de colocar no papel, de ter ali, hoje se fala sobre administração visual, eu esqueci o termo, né? Mas de você ter ali, né, algo
que você possa olhar para te ajudar a se lembrar e etc. Eu lembro de uma pessoa, até a filha de um pastor, que ela não podia engravidar. E ela começou a pegar recortes de mulheres grávidas e colar no guarda-roupa dela. E todas as vezes que ela ia se arrumar e tal, ela via aquilo ali e ela visualizava. Um dia eu vou engravidar. Ela orava, um dia eu vou engravidar. E aconteceu, se não me engano, hoje já tem mais de 4 filhos. Então, o poder de você visualizar, ter muito claro na sua mente e, se possível, trazer até para um papel aquilo que você quer. Isso faz sentido neurologicamente? Faz todo sentido, você está certíssimo. Neurocientificamente, neurologicamente, a mente tudo. Por quê? Olha só, Leandro, olha como que isso é importante. E a gente tem aí grandes pessoas com enormes sucessos que fizeram exercícios de visualização e daqui a pouquinho eu falo sobre eles. Primeiro eu quero te falar uma coisa. Eu sempre que estou ministrando online, o pessoal morre de rir porque eu gosto de mostrar. Lá no meu quarto a decoradora colocou um móvel grandão para colocar a televisão, um painel, né? E aí eu falei, não quero televisão não, agora que já colocou, eu quero Aí tem vários papéis, assim, até legal, assim, de coisas que eu já alcancei, que eu estou alcançando, são metas. Porque isso tem uma questão dopaminérgica para mim. Quando eu vejo, nossa, alcancei rápido isso. Isso, quando eu olho, eu estimulo conexões neurais do caminho ficar mais fácil, porque eu me sinto mais forte, eu me sinto mais capaz, né? Então, preste atenção. Eu vejo, Leandro, que muitas pessoas se sentem incapazes. Por exemplo, às vezes a pessoa precisa melhorar na comunicação, se sentir mais autoconfiante, mais persuasivo. E aí, às vezes, ela pensa assim, mas eu sou tímido, eu não gosto de falar, tenho dificuldade de me socializar. Olha, entenda uma coisa, é possível para todos. Não é que você tem que ser ou espontâneo, ou Pedro, se você é mais Moisés, mais calmo, mais centrado, você não precisa ser o Pedrão lá, conversa com todo mundo, super influente. Não, calma. Mas entenda que para alcançar alguns objetivos na vida, pessoais, profissionais, a gente precisa desenvolver algumas características. Entende? Né? Eu até costumo brincar que a cara que eu não boto é a vida que eu não levo. A cara que eu não boto é o boleto que eu não pago, é a viagem que eu não faço, é o carro que eu não compro. Entende? Então, eu preciso aprender a ousar, a me superar, a colocar metas para mim que são importantes. Eu vou falar algo aqui que é muito legal, que às vezes quando eu falo ministrando aula, as pessoas falam, duvido, mas isso é verdade. Eu, até os meus 30 e poucos anos, eu não falava em público, assim, não falava. Olha, na escola não falava, até na faculdade eu tinha dificuldade. Eu tinha muita dificuldade, porque eu tenho um temperamento melancólico, que é mais tímido, é extremamente analítico, gosta só de observar. Não é sociável, ele é mais na dele, ele é empático, mas ele não é de energia. E aí eu entendi assim, bom, para eu alcançar o lugar que eu quero alcançar, de professora, palestrante, eu preciso desenvolver algumas características que vão contribuir e facilitar o caminho para que eu alcance esse objetivo. E aí eu listei as características, né? Ser mais espontânea, falar com firmeza, com convicção, com persuasão, ter base para falar. E aí fui listando algumas coisas. E aí foi ficando natural, porque eu modulei a minha mente a entender que eu ia desenvolver aquilo e eu já vi o benefício do que eu ia ter. Eu já me via com a sala lotada, eu já me via tendo uma vida mais tranquila mesmo, entende? Então, assim, aí eu comecei... Foi um grande desafio, porque eu não tinha isso na minha infância. Tem pessoas que já nascem comunicativas, gostam de conversar com todo mundo e brincam. Hoje não, assim, tá difícil acreditar, né? É difícil acreditar, mas assim, é uma verdade mesmo. Porque quando eu chego em qualquer... Porque, olha assim, o meio também, ele nos contagia muito. Eu tenho esse perfil extremamente melancólico e, no entanto, o que eu mais gosto, assim, nos meus momentos de descanso é estar sozinha. Sozinha, todo mundo já sabe disso da família. Aí eles brincam até assim no grupo, ela está em atendimento, porque já sabem que eu estou sozinha comigo mesmo. Eu gosto, eu preciso desse momento de ficar na solitude. E olha, Leandro, desenvolver a solitude é importantíssimo para desenvolvermos a autoconfiança. Legal. Sabe? É eu gostar de mim. Eu preciso gostar de mim, eu preciso me conhecer para desenvolver a autoconfiança. Olha, esse negócio é tão encaixado aqui, né, que é justamente a próxima pergunta, falar sobre comunicação interna e autoconfiança. A gente fala muito sobre a comunicação interpessoal, que é algo importantíssimo nos dias de hoje, mas que já é muito falado. O que eu ouço falar pouco é sobre essa comunicação, esse diálogo consigo mesmo. Ele é importante para desenvolver essa autoconfiança.
Eu sempre, quando eu era pequeno, mais novo assim, eu falei assim, gente, será que eu sou normal? Que eu converso tanto comigo? Eu sei, eu devo ter algum problema, né? Mas hoje eu vejo que é normal e que, inclusive, é importante, né? Você pegar e conversar, peraí, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso, será que é legal fazer isso? Será que eu não preciso voltar atrás? É legal, é importante ter esse diálogo interno? Qual que é a importância Sim, é dele? legal e ele é definidor. Ele define tudo. Seus resultados são definidos muito pelo seu diálogo interno. Aí a pessoa para, mas eu nunca me escutei conversando comigo mesmo. Mas são os seus pensamentos que geram em você respostas fisiológicas de autoconfiança, de empoderamento, ou então de insegurança, de dúvidas. Você já reparou que tem gente que sempre conversa na programação do talvez, eu acho. Ela tá sempre ali no mindset da dúvida. Mude suas palavras. Ao invés de falar sempre eu acho, talvez, fala eu penso, eu acredito, eu concluo. Aí quando você vai falar algo negativo, vamos supor, eu ainda não consigo correr 30 minutos. Não, eu não consigo correr 30 minutos. Fala, eu ainda não consigo correr 30 minutos. Então, tudo que você for falar, que for de hábito seu, de se denegrir, fala o ainda. Eu ainda não estou conseguindo me manter firme na dieta. Eu ainda... Entende? Porque aí você está no processo de continuar. Por exemplo, eu sou a ansiedade em pessoa. Eu sou ansiosa demais. Não, pare. Não, pare. Nós não fomos feitos para sermos ansiosos. Entende? Mude, eu sou a ansiedade em pessoa, para. Olha que bonito, olha que elegante, olha que assertivo. Sim, existem alguns momentos que eu fico um pouco ansiosa. Existem algumas situações que eu me vejo mais ansiosa. Até eu me vejo, que estudo profundamente sobre o cérebro. Qual o problema? A questão não é se ver, é gerir. Como você vai gerir isso dentro de você, entende? Então, é mudar. Porque quando eu falo, eu sou muito ansiosa, eu sou muito tímida, eu estou colocando aquilo como definidor de identidade. Então, quando fala, em algumas situações eu fico tímida, em algumas situações eu fico ansiosa, eu coloco como estado temporário. Eu tiro da minha identidade. Na minha identidade, eu sou confiante, eu sou uma pessoa muito boa, eu quero ser isso. Então, é essa que é a minha identidade. Aquilo que não me faz bem, que não me traz bons resultados, eu não sou, eu estou. Entende que comunicação interna muda tudo. Tem um livro que ele é precursor do coach, que é do Timothy Gallery, tá? Esse livro é O Jogo do Tênis, O Jogo Interior. E lá fala, é o livro mais antigo que tem, que muitos coaches usam para ensinar como que acontece esse nosso processo mental. E aí lá tem o Self 1 e o Self 2. A Regiane gosta de brincar muito assim, a Regiane usa muito assim quando ela está ministrando aula. É o anjinho e o capetinha. E é mesmo, né? O anjinho e o garfinho. O anjinho e o garfinho. Porque às vezes você tá lá, você tá bem, você tá confiante, aí começam os pensamentos, cuidado, isso não é pra você não. Isso aí não. E vai dar errado, vai dar errado. Sempre uma coisa dá errado. Tá bom demais, vai acontecer alguma coisa que vai piorar. E aí, se você não gerir esse seu pensamento, não barrá-lo, ele automaticamente vão puxar outros pensamentos que são da mesma ordem. Porque a nossa memória, né, o nosso cérebro, ele trabalha dessa maneira. Então, quando você perceber que você está muito emocional, assim, traz você aqui para a razão, tá? Porque quando eu estou muito emotivo, repara que todas as vezes que enfiamos os pés pelas mãos de algumas coisas que não foram legais, que eu escrevi lá no grupo da família, ou pro pessoa que eu trabalho junto, ou pro companheiro afetivo, você estava na emoção, você respondeu de imediato. Você usou aqui, sistema límbico, que é a parte desenfreada das emoções. É como se você estivesse andando a cavalo, segurando a rédea, você esquece da rédea, e o cavalo começa a ir, e você não segurou a rédea, que é o lado das emoções, e aí? Então, é importante você trazer para a parte pensante. Em tudo tem uma consequência. Qual a consequência disso? Nossa, mas você está me falando para pensar na consequência da mensagem que eu vou responder? Sim, fica automático. Tudo que me mandam hoje, primeiro eu penso, você tem que aprender a pensar estrategicamente? Principalmente para a gente que é cristão. Nós precisamos ser bons e estratégicos, a Bíblia toda é estratégica, entende? Com estratégias boas, positivas, sagradas. É você assumir o controle, né? É o que a Bíblia fala chama de domínio próprio. Sim, a gente é tem isso que se mesmo. autodominar. Eu ouvi dizer uma vez que todo mundo tem uma criança de 5 anos interna.
que quer chorar, quer fazer bagunça, quer gritar, quer desesperar, e cabe a gente dominar, né, essa criança. É muito bom ser criança, é muito bom ter emoção, né? Deus nos fez assim, mas a gente precisa de um equilíbrio, né? Tuca, nosso horário voou, já tem 1 hora de conversa. Eu imagino que você que acompanha sabe, percebeu, né, que esse programa está sendo gravado, afinal de contas, ninguém, ou quem pode, né, não quer trabalhar no dia 31 de dezembro de 2024. Então, esse programa foi gravado, mas ainda assim você pode mandar aqui os seus comentários, pode interagir. Eu, Leandro Jarrell, estou sempre respondendo, estou sempre recebendo as suas perguntas e trocando uma ideia com você. Mas na semana que vem a gente volta aqui no estúdio da Implantar Telecom, a melhor internet banda larga de Belo Horizonte e região, ao vivo. Eu até coloquei, já peguei aqui, ó, dia 7 de janeiro, 14h. Nosso podcast toda terça-feira, 14h, ao vivaço. Pode trazer sugestão de pautas, de convidados. O nosso negócio é ficar cada dia mais interativo. Só dessa vez que eu gravei, eu não vou falar que dia que é hoje de verdade, só para deixar a curiosidade, mas para a gente hoje é dia 31 de dezembro, tá? 31 de dezembro. Tá chovendo aqui, inclusive, mas eu queria, antes de encerrar, pedir à doutora Tuca Moreira para deixar um recado para quem está assistindo, fazer um balanço de 2024, uma mensagem de motivação, de fé, para que 2025 seja o melhor ano das nossas vidas. O recado que eu dou é: tem algo em você que está inspirando as outras pessoas. Então pare de olhar apenas para aquilo que os outros têm de positivo. E vamos pegar essa semente que você tem e vamos potencializá-la. Qual é o seu dom? Qual a sua habilidade? O que você sabe fazer? Não sabe? Está com dificuldade? Leia mais sobre autoconhecimento e aí você vai conseguir potencializar as suas sementes. Vai ser bom para você em todas as áreas da sua vida, emocionalmente, socialmente, financeiramente. Vai ser muito positivo para você. E trocar, aprender que comunicação, ela define tudo, define os seus resultados. Então, pare de falar, porque isso, e comece a falar positivo. Positivo não na positividade tóxica, mas no sentido de você falar, eu posso, eu consigo. Entendem aquilo que nós acabamos de falar? Que é você olhar e falar, quem pode me ajudar, para onde eu vou, ser mais estratégico. É isso, é vigiar quem está ao seu redor, é vigiar o que você assiste, por quê? Nós somos resultado daquilo que vemos, assistimos, das nossas maiores interações. Nós somos resultados e produto disso. Legal. Entende? Tuca, mais uma vez, viu? Muito obrigado de coração. Espero que essa nossa parceria dure muito tempo e alcance e mude a mente, a vida de tantas pessoas, de milhares de pessoas como a gente tem alcançado, e a gente consiga implantar na cabeça dessas pessoas essa mentalidade aí de sucesso. E isso não é, gente, um coach barato. Isso é bíblico. Isso muda histórias, isso muda a vida, mudou a minha vida, da Tuca, tem mudado a vida de tantas pessoas. Como ela disse no começo, não generaliza, mais uma mensagem positiva, mais um podcast falando sobre transformação, sobre mudança. Não. A gente está aqui para fazer, de fato, a diferença na sua vida e você é responsável por isso. Não adianta nada eu estar aqui gravando 2 horas de podcast direto se você não acreditar em você mesmo. No mais, feliz 2025 para você, tá? Que Deus te abençoe, prospere, realize os seus sonhos e de todo mundo que está acompanhando. Obrigado, pessoal da Implantar Telecom, a pessoa aí do Diogo Rocha, que está aí nos bastidores com a gente. Não sei se você está me ouvindo aí, Diogo, mas obrigado, viu? Obrigado. Tamo junto. Até o próximo. Terça-feira que vem, 14h, temos mais um episódio ao vivo. Você vai poder participar pelo chat aqui, também posteriormente. Segue a gente lá nas redes sociais, @Vamos Mudar o Mundo Podcast. E o Instagram da Tuca também. Qual que é mesmo, Tuca? Doutora.Tuca Moreira Oficial. DRA, não é? DRA.Tuca com K, Moreira Oficial. Oficial. Segue lá que tem muito conteúdo. Manda um abraço para Regiane, tá? É claro, a minha dupla infalível, Regiane Moreira, hoje vai ministrar à noite também, a professora que eu amo, minha irmã. É isso aí, Nossa gente. duplinha. Nós somos as Neurosisters. Neurosisters. Tem também o Instagram, né? Neurosisters. Sim, Neurosisters. Neurosisters. É Tudo Neuro junto. Underline Sisters. Underline. Isso aí. Segue lá também, gente, que é muito legal. É uma dupla, assim, da pesada, como dizem. Obrigado, viu? Por Até nada. o nosso próximo podcast. Deus abençoe você. E eu aguardei por 1 ano para fazer essa piada, né? Até o ano que vem, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu.